Muito bem, estamos de volta aí para o nosso curso de eletrocardiograma e dando continuidade, falaremos agora então sobre as alterações do segmento ST. O segmento ST, ele faz a ligação entre o complexo QRS e a onda T de tatu. Então, ele é essa ligação, ele é essa conexão entre o complexo QRS e a onda T. Um ponto importante é sabermos onde inicia, onde começa o complexo QRS. Então, o complexo QRS começa nessa primeira mudança de sentido, o ponto J começa nessa mudança, nessa primeira mudança de sentido no final do complexo QRS. E essa mudança de sentido no final do complexo QRS, nós damos o nome de ponto J. Então, nós temos aqui o segmento ST, que faz a ligação entre o complexo QRS e a onda T. O final do complexo QRS, nós temos aqui o ponto J. Então, alguns autores falam que o ponto J é o final do QRS ao início do segmento ST, e outros falam que o ponto J é o pico ou início de um entalhe no final do complexo QRS. Então, nós temos aqui o complexo QRS. Essa primeira mudança de sentido aqui no final do complexo QRS é o ponto J, que é o início do segmento ST. E o segmento ST faz a ligação entre o complexo QRS e a onda T. Então, para ficar fácil de lembrarmos, o ponto J é esse joelhinho, essa volta, essa primeira mudança de sentido no final do complexo QRS. Normalmente, o nosso ponto J, que está aqui, ele fica na linha de base do traçado eletrocardiográfico. E como é que a gente faz para descobrir a linha de base? Então, nós vamos olhar para a onda P, que está aqui, e o complexo QRS. Entre a onda P e o complexo QRS, nós temos aqui um segmento chamado de segmento PR. O final desse segmento PR, ele marca a linha de base do traçado eletrocardiográfico. Então, a linha de base vai ser esse ponto final do segmento PR. Então, seria esse ponto aqui. Então, passando por esse ponto, nós temos aí a linha de base. Então, o segmento ST, ele deve estar na linha de base do traçado eletrocardiográfico. Então, mais uma vez, aqui nós temos a onda P, aqui nós temos o complexo QRS, então aqui nós temos o segmento PR. O final desse segmento aqui vai nos mostrar a linha de base do traçado eletrocardiográfico. Então aqui está o ponto J e o segmento ST. Então, mais uma vez, o final do segmento PR, nós temos a linha de base. Então, nós temos aqui o ponto J e o segmento ST acima da linha de base. Então, eu tenho aqui um supra desnivelamento do segmento ST. Aqui, mais uma vez, nós temos a onda P, o complexo QRS. Então, aqui o final do segmento PR, então aqui a linha de base do traçado eletrocardiográfico. Então aqui o nosso ponto J, nosso segmento ST, abaixo da linha de base, nós temos um infra desnivelamento do segmento ST. Nem sempre é tão simples encontrar o ponto J. Então tem um trabalho aqui em que foi perguntado para alguns médicos onde que estaria o ponto J nesses traçados eletrocardiográficos. Muita gente respondeu no ponto A, outros no ponto B, no ponto C e por aí vai. E o ponto J está aqui e apenas 29% dos médicos eles acertaram esse traçado aí. Neste outro traçado, então nós temos aqui a onda P, nós temos aqui o nosso complexo QRS, então a primeira mudança de sentido do QRS está nesse ponto aqui. Então aqui nós temos o ponto J. Nesse outro traçado nós temos aqui a onda P, aqui um complexo QRS, a primeira mudança de sentido está aqui, então aqui nós temos o nosso ponto J. Então, recapitulando tudo que nós vimos até agora, nós vimos que o segmento ST é a comunicação entre o complexo QRS e a onda T. A primeira mudança de sentido no final do complexo QRS, nós temos aqui o ponto J. E para descobrirmos a linha de base, é só pegar o final do segmento PR. Então, aqui é a linha de base. Então, idealmente, o ponto J, o segmento ST, deve estar na linha de base do traçado eletrocardiográfico. Se estiver acima, nós temos supradesnivelamento do segmento ST. Se estiver abaixo, nós temos infradesnivelamento do segmento ST. Algumas particularidades
acontecem nessas duas situações. Eu posso ter um QRS que termina, depois ele faz um pequeno entalhe e volta a descer. Então, nós temos um QRS que vinha descendo, ele faz um pequeno entalhe e depois volta a descer. E nós temos uma situação em que ele fica mais lento, esse finalzinho aqui do complexo QRS. E os pesquisadores chamaram esses dois padrões de QRS Notching, onde eu tenho esse pequeno entalhe aqui, e o QRS Slurring, onde eu tenho esse alentecimento, esse QRS mais arrastado em seu final. Então, nessa situação particular, nós vamos ter um ponto J chamado de onset, que é o ponto J inicial. Aqui nós temos um ponto de J peak, um ponto de J pico, e nós temos aqui um ponto J terminal. Nessa outra situação, nós temos aqui um ponto J pico e aqui um ponto J terminal, mas nós falaremos um pouco mais sobre isso quando eu falar para vocês de repolarização precoce. Então, o segmento ST, nós vimos, faz a conexão entre o complexo QRS e a onda T. Ele começa aqui no ponto J e idealmente deve estar na linha de base do traçado eletrocardiográfico. Então, nós temos algumas situações, como nós vimos, que ele pode estar acima ou abaixo da linha de base. Quando nós temos um supradesnivelamento do segmento ST, nós devemos fazer a medida desse supra, de quantos milímetros ou quantos quadradinhos esse supradesnivelamento do segmento ST está acima da linha de base. E quando a gente encontra supradesnivelamento do segmento ST, nós temos que descobrir qual é a causa desse supra. E a primeira coisa que nos preocupa e que a maioria das pessoas pensa é o infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Mas existem diversas outras situações e nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Então, nem todo supra é infarto. Inclusive, temos um mnemônico aí que nos ajuda a pensar ou lembrar das principais causas de supradesnivelamento do segmento ST. Vamos começar então falando sobre as alterações de ST na síndrome coronariana aguda. Algo que os livros trazem com certa frequência é que nós podemos ter um padrão de supradesnivelamento com a concavidade voltada para cima, chamada de supra feliz, e nós temos uma outra condição em que eu posso ter um supradesnivelamento do segmento ST com a concavidade voltada para baixo, um supra triste, em que, se nós temos um supra triste, vamos pensar em um evento maligno, como um infarto agudo do miocárdio, e o supra feliz ele pode ser um evento maligno ou um infarto. Então, talvez isso aí não nos ajude tanto na prática e vamos aprender outras características importantes do supra. Então, primeiro, como eu disse, vamos falar da relação do segmento ST com as síndromes coronarianas agudas. Então, eu vou contar uma história aqui para vocês. Reza a lenda que foi feita uma experiência com um macaco, em que eles pegaram o macaco, monitoraram o macaco, então aqui está o eletrocardiograma desse macaco, e os pesquisadores fizeram uma incisão na pele, uma esternotomia, afastaram com um afastador de finoqueto as bandas do externo, dissecaram o coração, chegaram lá, secaram o mediastino, chegaram lá no coração do macaco e clamparam uma coronária desse macaco. Então, por exemplo, vamos imaginar que eles fizeram uma clampagem aqui da artéria coronária descendente anterior. A primeira alteração que surge quando é feita uma clampagem da coronária é uma alteração na onda T, devido ao processo de isquemia que começa a ocorrer. A onda T, que normalmente é uma onda T de tatu assimétrica, uma fase ascendente lenta e uma fase descendente rápida, no processo de isquemia, essa onda T torna-se uma onda T simétrica, uma onda T apiculada, chamada de onda T em tenda. Então, nós temos aqui uma onda T simétrica, uma onda T apiculada. E isso é a fase hiperaguda da síndrome coronariana. Os pesquisadores ficaram preocupados e eles resolveram então desclampar a coronária do macaco e, para surpresa deles, ao fazerem isso, o eletro do macaco ele volta ao normal. Mas eles ficaram empolgados com o experimento e resolveram seguir. Então eles voltaram a clampar a coronária. A primeira alteração então foi na onda T, uma onda T simétrica apiculada em tenda, e agora surgiu uma segunda alteração no traçado eletrocardiográfico. E essa alteração agora foi no segmento ST,
Como eles clamparam a coronária, há uma oclusão total e persistente da coronária. Então agora nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. Então, se nós olharmos para o traçado eletrocardiográfico, nós temos aqui o ponto J, a linha de base. Então, nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. E isso já começa a acontecer por causa da lesão miocárdica que vai se estabelecendo, e nós chamamos isso de fase aguda. Os pesquisadores ficaram preocupados com o macaco nessa experiência, eles resolveram desclampar a coronária e o eletro do macaquinho ele voltou ao normal. Mas eles resolveram continuar a experiência, então eles tornaram clampar a coronária do macaco. A primeira alteração surgiu na onda T, uma onda T que normalmente ela é assimétrica. Essa onda T tornou-se uma onda T isquêmica, uma onda T simétrica apiculada em tenda. A segunda alteração surgiu agora no segmento ST, houve um supradesnivelamento do segmento ST, devido à lesão miocárdica, e agora surgiu uma terceira alteração, que foi no complexo QRS, com a formação de uma onda Q patológica. Então, nós temos aqui a formação de uma onda Q patológica, que significa necrose, que é uma fase mais crônica, como a gente pode observar aqui, uma onda Q, um complexo QS em V1, em V2 e em V3. Os pesquisadores ficaram preocupados, esse macaquinho ele começou a ficar mais hipotenso, mais taquicárdico, com uma sudorese, mas o eletro do macaquinho ele não mais se normalizou, mostrando que essa fase é uma fase irreversível. Então a sequência de eventos que a gente viu aqui foi que a primeira alteração é na onda T, chamada de fase hiperaguda, a segunda alteração é no segmento ST devido à lesão, fase aguda. Nós temos aqui depois a terceira fase, a fase com a formação da onda Q patológica, e é claro, né, uma transição entre a fase aguda e a fase crônica. Nós temos a fase subaguda, em que o ST ele tende a diminuir o seu supra, e a onda Q vai tornando-se cada vez mais profunda. Então seria essa aí a evolução de uma síndrome coronariana aguda. Por isso que quando nós falamos de síndrome coronariana aguda, a fase aguda se refere à alteração do segmento ST. Então, se nós temos uma oclusão da coronária persistente, uma oclusão total permanente da coronária, a manifestação eletrocardiográfica vai ser com supradesnivelamento do segmento ST. Se eu tenho uma suboclusão da coronária, a manifestação eletrocardiográfica vai ser uma síndrome coronariana sem supradesnivelamento do segmento ST. Então, só para a gente lembrar, quando a gente fala de onda Q patológica, temos alguns critérios. Os critérios mais comumente utilizados são ou uma onda Q com uma duração maior do que 1 quadradinho, ou uma onda Q maior do que pelo menos 1/4 da onda R do seu complexo. Claro que existem outras condições que se associam com a presença da onda Q patológica, que não a síndrome coronariana aguda, e é importante a gente saber pelo menos algumas delas. Então, o que nós estamos vendo aqui? Estamos falando que supradesnivelamento do segmento ST pode estar relacionado a um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento, e para isso a gente precisa que esse supradesnivelamento do segmento ST seja maior ou igual a pelo menos 1 quadradinho em duas derivações contíguas. Então, vamos entender o que seriam derivações contíguas. Então, quando a gente fala de derivações contíguas, nós temos que entender que quando nós falamos de parede inferior do coração, então as derivações que estão aqui na parte de baixo do sistema hexacial, nós temos D2, D3 e AVF. Então, se eu tiver supra em pelo menos duas dessas derivações, é um supra relacionado a uma síndrome coronariana aguda. Quando a gente fala aqui de AVL D1, V5 e V6, nós estamos falando aqui da parede lateral do coração. Então, se eu tiver um supradesnivelamento de pelo menos duas dessas 4 derivações, nós estamos falando de um evento relacionado a uma síndrome coronariana aguda. Quando eu tenho supra em alguém aqui de V1, V2, V3 ou V4, pelo menos duas dessas 4 aí, nós estamos falando também de um evento de uma síndrome coronariana aguda. Claro que toda regra tem exceção, e nós vamos ver daqui a pouco que nós podemos fazer V3R e V4R,
V7 e V8, vou explicar para vocês quando que a gente faz isso. Nesse caso, o supra basta ser maior do que meio quadradinho. Uma outra exceção é para as derivações V2 e V3. Nesse caso, o supra não é relevante quando ele é maior do que 1 milímetro. E sim, se for um homem menor de 40 anos, quando ele for maior ou igual a 2 quadradinhos e meio. Se for um homem maior ou igual a 40 anos, quando esse supra desnivelamento do segmento ST for maior do que 2 quadradinhos. E se for uma mulher, em V2 e V3 que nós estamos falando, quando esse supra for maior ou igual a 1 quadradinho e meio. Então sempre é importante a gente perceber isso, que nós estamos falando em pelo menos duas derivações contíguas. Então quando nós falamos de D1, AVL, V5, V6, estamos falando de parede lateral, geralmente a coronária que irriga essa região é a circunflexa. Quando nós falamos de V1, V2, V3 e V4, estamos falando de antro septal, ou V1 e V2 septal, V3 e V4 anterior, estamos falando da artéria descendente anterior. Quando falamos de D2, D3 e AVF, estamos falando de parede inferior e a coronária relacionada é a coronária direita. Claro que existem outras derivações, nós podemos fazer um eletro para o lado direito, V3R, V4R, V5R, V6R, eletro de parede posterior, né, V7, V8 e V9. Então aqui seria mais ou menos um resuminho do que nós estamos falando. D1, AVL, V5 e V6 se relacionando à parede lateral, geralmente a coronária e a circunflexa. D2, D3 e AVF relacionando-se com a parede inferior e a coronária é a coronária direita. V1, V2, V3 e V4, septal, septal anterior, artéria descendente anterior. Uma outra maneira de enxergar isso seria desta forma aqui. Então, D1 e AVL parede lateral, com V5 e V6 também, circunflexa. D2, D3 e AVF parede inferior, coronária direita. E de V1 até V4, anterior ou septal anterior, artéria descendente anterior. Então, aqui uma outra forma de enxergarmos o que eu estou falando com vocês, parede lateral, parede inferior e anterior e septal. Mais uma outra forma de enxergarmos aí as paredes e as coronárias a elas relacionadas. Um resuminho aqui para vocês também. Então, vamos imaginar esse traçado eletrocardiográfico aqui. Então, quando a gente encontra esse traçado eletrocardiográfico, chama a atenção que nós encontramos um supradesnivelamento do segmento ST aqui em V1. Então, se nós observarmos aqui, ó, o final do segmento PR está aqui, então ali a linha de base, e o ponto J está aqui. Então, nós temos um supradesnivelamento do segmento ST em D1. Temos um supradesnivelamento do segmento ST também aqui em AVL. Também temos um supradesnivelamento do segmento ST aqui em V5, a linha de base, ponto J, e um supradesnivelamento do segmento ST, a linha de base, ponto J, em V6. Então, nós estamos falando aqui de parede lateral e, geralmente, a coronária relacionada é a CX, ou circunflexa. Nesse traçado também chama atenção aqui um supradesnivelamento do segmento ST em V2 e em V3, e também chama aqui a atenção supradesnivelamento do segmento ST em V4. Então, relacionando aqui com a parede anterior também, então nós temos aqui um infarto anterolateral. Existe um padrão chamado padrão em lápide ou tombstone, em que esse achado aqui de supradesnivelamento de segmento ST, com esse padrão em lápide ou tombstone, ele é compatível com a oclusão da artéria descendente anterior proximal, se ele apresentar de V1 até V6. Isso é importante porque apresenta uma alta mortalidade e uma maior chance do paciente evoluir para um choque cardiogênico. Então, esse padrão aqui, conhecido como padrão de tombstone ou padrão em lápide, nós temos um supradesnivelamento em V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, sempre ficarmos atentos a esse padrão eletrocardiográfico. Já nesse traçado aqui, nós podemos observar que nós temos um supradesnivelamento do segmento ST em D2, um supradesnivelamento do segmento ST em D3
e um supradesnivelamento do segmento ST em AVF. Como nós vimos, isso aí se relaciona com a parede inferior e a artéria geralmente relacionada é a coronária direita. Só lembrar que no sistema exacial, as derivações que estão aqui apontando para baixo, que são na porção inferior, são D2, D3 e AVF. Então, parede inferior, coronária direita. Um cuidado importante quando nós encontrarmos um infarto de parede inferior, que relaciona-se com a coronária direita, é que a coronária direita, além de irrigar a parede inferior, como o nome diz, ela também irriga o lado direito, então ela vai irrigar o ventrículo direito. Então, quando nós temos uma alteração aqui na parede inferior, D2, D3 e AVF, nós temos que lembrar que a alteração pode estar aqui em alguma região da coronária direita, que irrigou também o ventrículo direito. Então, para nós sabermos se estamos diante de um infarto de ventrículo direito, nós vamos ter que fazer um eletrocardiograma pegando as derivações do lado direito. Então, a gente vai pedir o pessoal da enfermagem para fazer um eletro com V3R, V4R, V5 ou até V6R. Então, em vez de colocar os eletrodos todos aqui para a esquerda, nós vamos manter aqui V1, aqui V2, e vamos pegar os outros eletrodos e trazer para cá. Então, nós vamos ter aqui V1R, V2R, agora nós estamos fazendo o eletro nesse sentido, para a direita do paciente, então vamos ter V3R, V4R. E se nós encontrarmos um paciente com supra desnivelamento do segmento ST de D2, D3 e AVF, ou seja, parede inferior, coronária direita, eu tenho que me perguntar, será se eu estou diante de um infarto de VD? Vou fazer V3R, V4R, ou V5R, V6R. Se nós encontrarmos um supradesnivelamento de segmento ST destas derivações, nós estaremos diante de um infarto de ventrículo direito. Então, muito importante lembrarmos dessa relação entre o infarto de parede inferior, D2, D3 e AVF, com o infarto de ventrículo direito. Nós vamos fazer V3R, V4R, V5R, V6R. E como eu disse para vocês, nessa situação, vamos voltar aqui, para diagnosticarmos um infarto, basta que o supradesnivelamento do segmento ST seja maior nessas derivações do que meio quadradinho. Então, observação importante aí sobre o infarto de ventrículo direito. Então, estava aqui. V3R, V4R, maior do que meio quadradinho. Um outro cuidado importante é quando a gente pode estar diante de um infarto de parede posterior. Então, muitas vezes a gente faz um eletrocardiograma e nós vamos encontrar aqui agora um infradesnivelamento do segmento ST, um infradesnivelamento do segmento ST, nas derivações da parede anterior, V1, V2, V3 e V4. E eu tenho que ficar atento, porque esse infradesnivelamento da parede anterior, ele pode se relacionar com supra, como se fosse uma imagem em espelho, com supradesnivelamento da parede posterior. Então, se toda vez que a gente encontra um infra nas derivações da parede anterior, nós vamos ter que fazer eletro da parede posterior. E quais são as derivações que a gente faz? O eletro convencional vai de V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, nós vamos fazer V7, V8, às vezes até V9. Então, encontrando um infra de parede anterior, nós temos que fazer um eletro de parede posterior. Se encontrarmos um supradesnivelamento do segmento ST nessas derivações, estamos diante de um infarto de parede posterior. Então, muitas vezes, aquele infra que a gente pode achar que é uma suboclusão, que é um infarto sem supra, que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, pode ser uma imagem espelho e ser algo que a gente tem que preocupar bastante. Então, nesse caso, vamos fazer eletro da parede posterior e se encontrarmos um supradesnivelamento maior do que meio quadradinho, já estamos diante de um infarto de parede posterior. Então, importante sempre lembrar disso. Encontrando infra de parede anterior, temos que fazer eletro de parede posterior. E olha só, nesse caso aqui nós tínhamos um supradesnivelamento em V7, V8 e V9. Então, infarto com supra de parede posterior. Um outro achado
também que a gente encontra na literatura é quando nós temos uma combinação de elevação do segmento ST nas derivações D1. Então, nós temos elevação do segmento ST aqui, linha de base, ponto J, em D1, em AVL, linha de base, ponto J, supra de AVL também, e um supra em V2, linha de base, ponto J, associado a um infra de ST em D3. Linha de base, segmento ST está abaixo da linha de base. Então, esse padrão o pessoal chama como padrão da bandeira da África do Sul. E isso se relaciona com uma oclusão aguda do primeiro diagonal, que é um ramo da artéria descendente anterior. Muito bem. Uma outra condição que nós temos supradesnivelamento do segmento ST é o bloqueio de ramo esquerdo. E é importante a gente lembrar, quando nós falamos de bloqueio de ramo esquerdo, nós temos uma onda alargada negativa em V1, uma onda alargada positiva, uma R chamada R em meseta, aqui em V6. Uma outra condição que é importante a gente saber é que no bloqueio de ramo, se eu estou aqui, ó, no final do segmento PR, nós temos aqui a linha de base. Então, eu tenho aqui um supradesnivelamento do segmento ST. E o QRS aqui, o QRS ele está predominantemente negativo. E aqui eu tenho um supra de ST. Já no IV6, nós temos aqui a linha de base e um infradesnivelamento do segmento ST. Então, aqui eu tenho um QRS positivo e um infra. Então, nós temos um padrão no bloqueio de ramo esquerdo chamado de discordante. Quando eu tenho um QRS negativo, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST. Quando eu tenho um QRS positivo, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST. Então, aqui só para observarmos, olha só, então nós estamos diante de um complexo QRS alargado. Então, a gente pergunta, qual será o nosso bloqueio de ramo, então? Direito ou esquerdo? Vamos para V1. Em V1, a onda largada negativa. Em V1. Então, nós estamos diante de um bloqueio de ramo esquerdo. Todo bloqueio de ramo, se a gente prestar atenção, olha só, nós temos aqui a linha de base e o ponto J está aqui em cima. Então, nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. Então, o bloqueio de ramo, ele tem como característica a presença de um supradesnivelamento do segmento ST. Mas nós temos um padrão discordante. Onde o QRS ele é predominantemente negativo, nós temos supradesnivelamento do segmento ST. Olha aqui para V2. Então, nós temos aqui a linha de base e aqui o ponto J. QRS predominantemente negativo e supradesnivelamento do segmento ST, discordante. Se nós observarmos aqui para V6, linha de base, e nós temos um infradesnivelamento do segmento ST. Então, o QRS está positivo, está para cima, e nós temos um infradesnivelamento do segmento ST, um padrão discordante, que é o que a gente espera em um bloqueio de ramo esquerdo. E qual é a nossa dúvida? Se todo paciente com BRE tem algum grau de supra, e o paciente com BRE quando infarta, como é que nós vamos fazer? Esse supra é do BRE ou esse supra é do infarto? Como é que nós vamos descobrir? Então, nós temos os famosos critérios de Helena Sgarbosa, e nesses critérios, a Helena Sgarbosa ela fala para a gente o seguinte: toda vez que eu estiver diante de uma suspeita de um infarto e o paciente tiver um bloqueio de ramo esquerdo, nós vamos aplicar os critérios de Helena Sgarbosa. Se nesses critérios o paciente pontuar 3 ou mais, nós estamos diante de um infarto agudo do miocárdio. Se for menor do que 3 pontos, nós vamos seriar o traçado eletrocardiográfico, seriar a troponina, solicitar um ecocardiograma para ver se nós estamos diante ou não de uma síndrome coronariana aguda. E quais são esses critérios de Sgarbosa? Então, Helena Sgarbosa ela diz para a gente o seguinte: o primeiro critério dela, ela fala o seguinte: se nós tivermos um supra de ST maior do que 1 quadradinho em concordância com o QRS em qualquer derivação, isso vale 5 pontos, ou seja, mais do que 3. Então, nós estaremos diante de um infarto agudo do miocárdio. Então, reparem bem, o padrão normal esperado em um bloqueio de ramo esquerdo é discordância. Onde eu tenho QRS positivo, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST. Onde eu tenho QRS negativo, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST. No critério de Sgarbosa, o primeiro critério, nós estamos vendo uma concordância.
E se nós encontramos essa concordância, supra de ST com QRS positivo, ou seja, concordou, não deve ser um bloqueio de ramo esquerdo, deve ser um infarto agudo do miocárdio. E isso aí vale 5 pontos, já fecha o critério de Dias-Garbosa para infarto agudo do miocárdio. O segundo critério de Helene-Garbosa é quando a gente tem um infra maior do que 1 quadradinho, concordante com o QRS, ou seja, eu tenho um infradesenvelamento e o QRS ele é negativo. Só que esse segundo critério vale para as derivações V1, V2 e V3, e a pontuação aqui são 3. Então, olha só, nesse exemplo 2 eu tenho aqui um QRS predominantemente negativo e um infradesnivelamento do segmento ST. A presença de infra concordante com QRS, ou seja, QRS negativo, em V1, V2 ou V3, 3 pontos, ou seja, fecha o diagnóstico para infarto agudo do miocárdio. O critério 3 de Helene-Garbosa fala para a gente o seguinte: se a gente tiver um supra de ST discordante do QRS, isso é o que a gente espera em um bloqueio de ramo. Então, se aqui no critério 3 é o seguinte, eu tenho um supra-desnivelamento do segmento ST e o QRS predominantemente negativo, está discordante. Se esse supra for maior ou igual a 5 quadradinhos, esse critério vale 2 pontos. Para fechar o diagnóstico, eu preciso de infarto agudo do miocárdio, eu preciso de 3 ou mais pontos. Então, esse critério isoladamente, ele não fecha critério para infarto agudo do miocárdio. Muitas vezes, alguns autores questionam esse critério, né? Tem uma especificidade muito boa, mas ele pode ser levado em consideração porque alguns trabalhos falam que ele pode nos ajudar em situações de dúvida, claro, sempre relacionando com a clínica do paciente. Inclusive, esse critério pode ser usado tanto para pacientes com bloqueio de ramo, quanto pacientes sem uso de marca-passo. Esses critérios eles foram modificados por Smith e esse autor ele mudou apenas o 3. Já que ele pensou assim, o 3, isoladamente, ele não fecha o diagnóstico para infarto agudo do miocárdio. Então, o que é que o Smith sugeriu? Nós vamos pegar o tamanho do supra, no caso aqui nós temos um supra de 5 milímetros, e vamos dividir pelo tamanho da onda S. Então, nós temos aqui um Rzinho, e aqui nós temos uma onda S. Essa onda S tem 15 milímetros. Então, nós vamos dividir o tamanho do supra pelo tamanho da onda S. Se isso for maior do que 0,25, sugere oclusão coronariana aguda. Então, o que nós estamos querendo dizer é isso. Nós vamos pegar o tamanho do supra e dividir pelo tamanho da onda S. Então, vamos pegar 4 aqui, dividir por 12. Se isso for maior do que 0,25, sugere um infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda. Dica importante: BRE novo em paciente com infarto agudo do miocárdio sugere fortemente oclusão da artéria descendente anterior, então devemos ficar preocupados com esse paciente. Paciente de 90 anos com história de doença arterial coronariana com relato de BRE antigo, admitido no pronto-socorro em PCR por taquicardia ventricular, cardiovertido e com o ECG a seguir. Então, nós estamos diante aqui de um eletrocardiograma com QRS largo, então nós temos um bloqueio de ramo. Vamos aqui para V1, a onda largada negativa em V1, então nós temos aqui um bloqueio de ramo esquerdo. Como nós vimos, o bloqueio de ramo esquerdo tem sempre algum grau de supra-desnivelamento do segmento ST. Então, nossa dúvida, esse supra é do BRE, é do infarto? Paciente com BRE quando infarta, como é que nós vamos fazer para sabermos se esse supra é do bloqueio ou de um infarto? Então, nós vamos usar aqui os critérios de Helene-Garbosa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o critério 1, há supra-desnivelamento do segmento ST maior do que um quadradinho em concordância com o QRS? Então, vamos analisar aqui derivação por derivação para a gente poder tentar encontrar. Então, aqui em D1, nós temos aqui um infra discreto com um QRS positivo. Então, aqui está discordante. D2, nós temos aqui também talvez um infra discreto com QRS positivo discordante. Aqui em D3, sem supra, sem infra. Aqui em AVR, talvez um supra discreto aqui, mas QRS negativo com supra é discordante. Aqui em AVL, normal. Em AVF, normal. Em V1, nós temos aqui a linha de base, o ponto J, mas o QRS é predominantemente negativo e temos um supra, então aqui está discordante. Em V2, também está discordante. Em V3, mesma coisa.
Em V4 aqui, nós temos aqui a linha de base, um infradesnivelamento. Em V5, um infra com o QRS positivo, então discordante. Em V6, talvez aqui um infra, mas o QRS está positivo, está discordante, discordante. Então, não temos nenhuma concordância positiva nesse traçado eletrocardiográfico. Como nós vimos também, não tem nenhum infra concordante e também não tem um supra maior do que 5 milímetros. Então, nesse caso aqui, estamos diante, pelos critérios de Helenius-Garbosa, de um bloqueio de ramo esquerdo. Paciente 64 anos de idade com dor precordial severa e sudorese. Procura serviço médico de emergência e apresenta o seguinte eletrocardiograma. Então, nós estamos diante aqui de um QRS alargado. Então, nós temos aqui um bloqueio de ramo. Em V1, predominantemente negativo. Então, é um bloqueio de ramo esquerdo. Então, o que nós vamos ter que buscar aqui? Nesse caso, nós temos aqui em AVL a linha de base aqui e o ponto J aqui. Então, nós temos um QRS predominantemente positivo com um supradesnivelamento do segmento ST. Então, nós temos aqui uma concordância. Concordância, 5 pontos. 3 pontos ou mais pelos critérios de Helenius-Garbosa, estamos diante, então, de um infarto agudo do miocárdio. Um homem de 63 anos apresentou seu departamento de emergência com história de 4 horas de dor torácica central intensa. Ele tinha história de tabagismo, hipertensão e diabetes mellitus. Um marcapasso de câmara única havia sido implantado para bloqueio cardíaco de 3º grau 4 anos antes. ECG apresentado a seguir. Então, nós podemos ver que esse paciente aqui tem as espículas aqui do marcapasso cardíaco. Temos, então, um QRS largo. Em V1, onda predominantemente negativa. Então, nós temos aqui um bloqueio de ramo esquerdo, provavelmente secundário ao ritmo de marcapasso desse paciente aqui. Então, nós vamos aplicar os critérios de Helenius-Garbosa. Vamos ver se nós temos algum supradesnivelamento do segmento ST concordante com o QRS. Então, vamos olhar aqui. Vamos ver D1. Vamos olhar aqui para D2. Vamos olhar aqui para D3. Vamos olhar para AVR, AVL, AVF. Vamos para V1. Um QRS negativo com supra, em V2 um QRS negativo com supra, em V3 um QRS negativo com supra. Em V4 agora nós temos aqui a linha de base e um supra com QRS positivo, então nós temos concordância. Se nós temos concordância, 5 pontos. Esses 5 pontos aí, por si só, já define um infarto agudo do miocárdio pelos critérios de Helenius-Garbosa. Paciente de 42 anos, hipertenso de longa data, de difícil controle, procura serviço médico de emergência devido a desconforto epigástrico, com melhora parcial com antiácidos. Apresenta o seguinte eletrocardiograma. Então, novamente, estamos aqui com o QRS largo. Então, nós temos um bloqueio de ramo. Vamos para V1, predominantemente negativo. Então, nós temos um bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo tem algum grau de supra, como a gente pode ver aqui mesmo em V1. Linha de base está aqui. Ponto J, segmento ST, nós temos um supradesnivelamento do segmento ST. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar os critérios de Helenius-Garbosa. Então, vamos olhar aqui para D1, parece que está na mesma linha de base. D2 aqui a gente fica na dúvida. D3 aqui, linha de base. Então, parece que nós temos aqui um ponto J abaixo. Então, nós temos um QRS negativo com um segmento ST infrado. Mas lembrem-se que se o ST é positivo, o QRS positivo, isso vale para qualquer derivação. Pelo critério de Helenius-Garbosa, para ser infra de ST com QRS negativo, isso aí vale para as derivações V1, V2 e V3. Então, vamos ver aqui em AVR. AVR parece que está tranquilo. AVL, nós temos aqui a linha de base aqui, parece que nós temos um supradesnivelamento aqui com QRS positivo. Mesma coisa, aqui, QRS negativo com supra, QRS negativo com supra, QRS negativo com supra, QRS positivo com supra, QRS positivo com supra, já fecha 5 pontos aí, então já estaríamos diante de um provável infarto agudo do miocárdio. Homem de 60 anos com história de doença arterial coronariana, estente cardíaco prévio, implante de marca-passo. Apresenta dor precordial enquanto andava de bicicleta. Procura o serviço médico de emergência. Apresenta o seguinte ECG.
Então, mais um traçado aqui que a gente pode observar de maneira bastante nítida aqui as espículas. Então, parece que é um paciente aí, ó, tá lá em ritmo de marca-passo, aqui um ritmo próprio. Então, nós temos aqui um paciente com ritmo marca-passo, portanto, um QRS alargado, predominantemente negativo em V1. Então, estamos diante de um bloqueio de ramo esquerdo. Esse paciente, ele tem uma história de doença arterial coronariana e está com dor precordial. Ele tem um bloqueio de ramo. Nossa dúvida é como é que nós vamos saber se esse paciente, o supra dele é do bloqueio ou se esse supra dele é decorrente da síndrome coronariana do infarto agudo do miocárdio. Critérios de Helena Esgarbosa. Então, se esse paciente ele apresenta um infra de ST maior do que 1 milímetro, concordante com o QRS. Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, em V2 está bem nítido. Vamos voltar aqui. Cadê a caneta? Deixa eu ativar a caneta aqui novamente. Muito bem. Então, aqui no V2, nós temos um infradesnivelamento do segmento ST com QRS predominantemente negativo. Então, quando a gente tem um infraconcordante com QRS em V1, V2 ou V3, isso aí vale 3 pontos e já fala a favor de um provável infarto agudo do miocárdio. Uma outra condição em que nós temos supradesnivelamento do segmento ST é a sobrecarga ventricular esquerda. Nós já vimos na aula de QRS os critérios de sobrecarga. Qualquer dúvida é só voltar lá, mas quando nós temos sobrecarga ventricular esquerda, um outro achado que nós temos aqui é uma alteração do segmento ST. A gente pode ter supradesnivelamento do segmento ST. Então tem um trabalho aqui do Armstrong que diz o seguinte: se a gente vai pegar o tamanho do supra do ST e dividir pelo tamanho do QRS. Se isso for maior do que 0,25, sugere uma síndrome coronariana aguda. Então, o que o trabalho do Armstrong diz para a gente? Nós vamos pegar o tamanho do supra, que no caso aqui tem 2,5 milímetros, e vamos dividir pelo tamanho de todo o complexo QRS, 18. Então, nós temos aqui 2,5 dividido por 18. Nós vimos que, se isso for maior do que 0,25 por esse trabalho, fala a favor de uma síndrome coronariana. Se for menor, aqui deu 0,13, nós estamos em um provável sobrecarga ventricular esquerda. Então, um paciente de 32 anos de idade, portador de hipertensão de difícil controle, sem queixas, apresenta o seguinte ECG em consulta de acompanhamento cardiológico. Então, chama a atenção aqui que esse paciente tem um supradesnivelamento do segmento ST. Aqui em V1, V2, V3, V4 parece que tem algum grau, e olha só, V5 e V6, ele tem um infra. Relembrando as aulas anteriores, tem um padrão de strain aqui, de V5 e V6, de câmaras esquerdas, de uma onda T assimétrica negativa. Isso é um padrão de strain que fala muito a favor de uma sobrecarga ventricular. Mas se a gente aplicar o critério do Armstrong, que é dividir o supra pelo QRS em V1, V2 ou V3, se isso for menor do que 0,25, fala a favor de... Se for menor do que 0,25, fala a favor de uma sobrecarga ventricular. Se for maior, fala a favor de um infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente aqui de 32 anos de idade, portador de hipertensão de difícil controle, sem queixas, apresenta o ECG em consulta de acompanhamento cardiológico. O que pode nos ajudar nesse paciente? Um ecocardiograma pode mostrar sinais de hipertrofia ventricular esquerda, isso aí pode ajudar a diferenciar em um traçado isquêmico ou não. A clínica desse paciente, como a gente viu aqui, né, na historinha do paciente, ele está sem queixas, um paciente sem dor, um paciente jovem. Então, a clínica também ela sempre nos ajuda. Homem de 30 anos que apresentava tontura por esforço e palpitações. Foi no serviço médico de emergência e realizou o seguinte eletrocardiograma. Então, chegou lá, chama a atenção uma amplitude bem elevada dos complexos QRS. Nós já tivemos a aula lá de sobrecarga ventricular, qualquer coisa volte lá nos critérios. E esse eletro, ele está em um trabalho que fala o seguinte: esse ECG foi obtido de um homem de 30 anos que apresentava tontura por esforço e palpitações. E o ECG foi mal interpretado pela equipe de cardiologia, porque eles pensaram que se tratava de um infarto prévio antigo, porque eles viram aqui uma onda Q patológica em D1, um complexo QS aqui, né, uma onda Q patológica em AVL.
talvez aqui também V6, V5. Então, o pessoal que atendeu esse paciente pensou que era um infarto lateral indeterminado. O paciente recebeu alta para casa e posteriormente morreu de parada por fibrilação ventricular, enquanto corria para pegar um ônibus, e a autópsia mostrou uma hipertrofia septal consistente com cardiomiopatia hipertrófica. Então, o que esse caso deixa de dica para a gente? É um paciente jovem que apresenta sintomas aos esforços de um ECG com essa aparência, nós devemos pensar em cardiomiopatia hipertrófica e não em infarto lateral prévio. Então, na cardiomiopatia hipertrófica, nós temos aumento da amplitude do QRS, como nós vimos, ondas Q profundas e estreitas na parede lateral, D1, AVL, V5 e V6, e na parede inferior. Inversão de onda T na variante da cardiomiopatia hipertrófica apical. Uma outra condição em que nós temos supradesnivelamento do segmento ST é a pericardite. Lembrando que nós estamos falando de uma doença de uma etiologia viral, geralmente relacionada a uma síndrome febril, e que também tem dor torácica, como a síndrome coronariana aguda, mas aqui nós estamos falando de uma dor pleurítica que pode durar dias. O paciente pode dormir e acordar com essa dor, e tem uma característica típica que é a melhora da dor com a flexão do tórax. Então, lembrar dessas características da dor em um paciente com uma pericardite. Então, a pericardite, ela tem uma dor que costuma mudar com a posição, né? Melhora com a flexão do tórax, e nós precisamos pelo menos de dois critérios aqui para dar o diagnóstico: uma dor torácica sugestiva, um atrito pericárdico, alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite, que é o que nós vamos ver já já, e um derrame pericárdico novo ou um aumento de um pré-existente. A pericardite apresenta algumas fases e o estágio 1, a característica eletrocardiográfica é a presença de supradesnivelamento do segmento ST, geralmente um supradesnivelamento difuso, com a concavidade voltada para cima, aquela carinha feliz lá que a gente viu, um infra de PR e ondas T concordantes, exceção de V1 e AVR. Então, nós vamos procurar no traçado eletrocardiográfico de um paciente com pericardite as seguintes condições. Primeiro, o que vai nos chamar a atenção é a presença de supradesnivelamento. Então, de maneira nítida aqui, a gente pode ver aqui em V2 um supradesnivelamento segmento ST, em V3 um supradesnivelamento segmento ST, em V4, em V5, em V6, então a gente pode até ficar preocupado, será que tem um infarto aí de parede anterior? Mas se a gente olhar aqui para a AVL, também tem um supradesnivelamento. Se nós olharmos aqui para D2, olharmos aqui para V1, parece que tem algum grau aqui de supradesnivelamento também. Então, sim, será que esse paciente realmente está infartando todas as paredes dele? Então, nós temos que procurar alguns detalhes na história clínica do paciente e outros detalhes a mais no traçado eletrocardiográfico. Um dado interessante é um infradesnivelamento do segmento PR. Nesse caso, como a gente estava usando até então o final do segmento PR para definirmos a linha de base, nesse caso aqui, quando o PR está infrado, nós vamos usar para descobrirmos a linha de base o final do segmento TP. Então, é o final da onda T e começo da onda P. Então, nós temos aqui a onda T de tatu, a onda P de pato, então seria mais ou menos essa a nossa referência agora para a linha de base do traçado eletrocardiográfico. Então a gente vai perceber aqui que o segmento PR ele vai estar infrado. Então a presença de infra de PR associada a um supradifuso tem que nos fazer pensar em uma pericardite aguda. Então olha só, nós teremos agora a linha de base aqui. Então nós temos um supradesnivelamento do segmento ST com infra de PR. Então, lembrar desse detalhe aí. Uma outra característica no traçado eletrocardiográfico da pericardite aguda é o sinal dispódico. Esse sinal ele é uma rampa descendente nesse segmento TP. Então, a gente pode encontrar aqui, ó, entre a onda T de tatu e a onda P de pato, um segmento, uma rampa descendente, que é o sinal de Spodek, como a gente pode ver aqui. Então, uma outra característica do traçado eletrocardiográfico de um paciente com uma pericardite aguda. Paciente de 27 anos com relato de síndrome gripal há 3 semanas. Já deu uma dica importante aí. O paciente esteve com uma síndrome gripal, uma doença viral, provavelmente, recentemente. Apresenta-se com dor precordial, que melhora com a flexão do tórax. Mais um dado aí
da história clínica do paciente. A ausculta cardíaca, presença de atrito pericárdico, mais um dado. Quando a gente olha para o traçado eletrocardiográfico, chama a atenção um supradesnivelamento do segmento ST em D2, um supradesnivelamento aqui em AVF, aqui D3 parece que está tranquilo, a AVL tem um supra mais discreto aqui, D1 tem um supradesnivelamento, a AVR tem um supradesnivelamento, V1 aqui parece que está tranquilo, V2 um supradesnivelamento, V3, V4, V5, V6. Então, mesmo a gente tomando como base aqui o final da onda T, o começo aqui da onda P de pato, nós vamos encontrar supra em várias derivações. Com essa clínica e com esse tratado eletrocardiográfico, a gente tem que pensar em pericardite. Homem de 50 anos com histórico de 2 dias com dor torácica retroesternal associada a uma doença tipo gripe. A dor é agravada pelo movimento tosse ou respirações profundas. Então, mais um dado na clínica do paciente aí. Aliviado ao sentar-se para frente. Havia atrito pericárdico bem audível no ápice cardíaco. Apresentava o seguinte traçado eletrocardiográfico. Então, se a gente olhar para esse traçado aqui, chama a atenção aqui que a gente pode ter algum grau de supradesnivelamento do segmento ST, talvez aqui no IV6, aqui no D2, um supra mais discreto, aqui no AVF, um supradesnivelamento do segmento ST, aqui no D2, aqui no D3. Então chama atenção um supra em regiões que não combinam muito entre si, mas também nós temos aqui um infra de PR. Então, algumas derivações aí nós temos um supra associado a um infra de PR. Então, isso aí, e com a história clínica do paciente, tem que nos fazer pensar em pericardite. Então, nós temos elevação do segmento ST em algumas derivações. A derivação AVR mostra um infradesnivelamento. Não há onda Q patológica e padrão de progressão de onda R é normal, que também nos faz pensar aí num infarto agudo do miocárdio. E temos um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Uma outra condição em que nós temos um supradesnivelamento do segmento ST é a repolarização precoce, em que, mais uma vez, alguns autores falam que é um supra com a concavidade voltada para cima, uma carinha feliz, que é uma etiologia que pode ser benigna ou não. Mas a repolarização precoce é um termo que é usado há bastante tempo, tem uma prevalência na população que varia a depender dos trabalhos. Já foi considerado benigno, hoje é uma situação de risco em algumas situações, principalmente para a morte súbita. Temos diferentes definições e padrões na literatura. Mas, lembrando do comecinho da aula, eu falei de 2 padrões no final do QRS, do Norton e o Slurling, e aqui nós vamos ter que relembrar eles, porque eles fazem parte dos critérios eletrocardiográficos para a repolarização precoce. Então, nós temos uma situação em que um QRS ele apresenta esse entalhezinho aqui, que é o Norton, e aí nós temos um ponto J onset, um ponto J peak, um ponto J terminal, um termination. E aqui no Slur nós temos o J pico e o J terminal. E por que nós estamos falando disso? Porque na repolarização precoce, esse vai ser um dos critérios que nós vamos precisar. Então, temos que lembrar disso aí. Ó. Quando tem esse pequeno entalhe, é o notching. E quando tem essa rampa aqui um pouco mais alentecida, é o slurring. Então, para nós falarmos de repolarização precoce, eu preciso de 3 critérios diagnósticos. O primeiro é a presença do notching ou slurring, né, na porção descendente final do complexo QRS. O segundo, claro, se nós estamos falando de alterações de supra, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Então, nós vamos ter a presença aqui, ó, desse alentecimento no final do complexo QRS, desse entalhe que pode apresentar no final do complexo QRS, o notching ou o slurring. Segundo critério, elevação do ponto J maior do que 1 milímetro, ou seja, supra de ST a partir do ponto J, como nós temos 3 pontos J agora, é o JP que é levado em consideração, o J pico. Em pelo menos 2 derivações contíguas, igualzinho nós vimos lá na parte de infarto agudo do miocárdio, com exceção de V1, V2 e V3, que nós vamos ver daqui a pouco, que são as derivações em que nós vamos olhar os critérios de Brugada. Então, elas não vão entrar aqui nos critérios de repolarização precoce, e sim lá nos critérios de Brugada, da síndrome de Brugada.
Então, onde medir o ponto J? Nós vamos medir o ponto J aqui, como nós vimos no critério, tem que ser no JP. Então, se for no padrão de Notting, é aqui. Então, vim aqui o QRS, fez esse entalhezinho aqui, esse pico é nesse ponto mais alto. E se for o Slurm, vim aqui o QRS, ele alenteceu um pouquinho no final. Então, aqui que nós vamos medir. Então, nós vamos medir o supradesnivelamento no JP. Então, nós vamos medir o supradesnivelamento no JP. Então, lembrando que ó, no Notting, nós vamos medir o supra aqui. E no Slurm, nós vamos medir aqui. Então, mais exemplos aí. Então, aqui é o JP, aqui é a linha de base do traçado, linha de base, aqui o JP. Terceiro e último critério, um QRS menor do que 120 milissegundos, ou seja, não é para ser um QRS alargado, ou seja, né, ausência de bloqueio de ramo em derivações que não tenham Notting ou Slurm. Então, nós vamos olhar se o QRS está estreito, onde não tem o Notting ou Slurm. Alguns autores acham que esse Notting parece com um anzol, uma imagem semelhante a um anzol. Então, como é que nós vamos fazer? Vai ser assim, ó, um paciente de 18 anos assintomático, jovem, assintomático, procura um cardiologista para avaliação referente à aprovação em fase inicial em concurso da Polícia Militar, com o seguinte eletrocardiograma. Então, se a gente prestar atenção, já está até destacado aqui, nós temos um entalhezinho aqui no final desse complexo QRS desse paciente. Então, nós temos um Notting aí. Então, para dizer que nós temos repolarização precoce, eu preciso da presença de um Notting ou de um Slurm. Aqui nós temos um Notting. A presença de elevação do segmento ST não pode ser em V1, V2 ou V3, porque lá são os critérios da síndrome de Brugada, tipo 1 ou tipo 2. Então, pode ser em V4, V5 e V6. E aqui nós estamos aqui em V5. Então, nós vamos pegar a linha de base do traçado eletrocardiográfico, o J pico, 1, 2, 3 quadradinhos mais ou menos, e a ausência de bloqueio de ramo, onde não tem o Notting nem o Slurm. Se a gente olhar aqui, o QRS ele é um QRS estreito. Então, nós estamos diante aqui de uma entidade chamada de repolarização precoce. Paciente do sexo feminino, 48 anos, em consulta de rotina sem queixas, apresenta o seguinte eletrocardiograma. Então, nesse traçado aqui, chama a atenção que nós temos um final diferente aqui no complexo QRS. Olha só, um complexo QRS com um final diferente. Então, nós temos que pensar aqui em repolarização precoce. Então, para falarmos de repolarização precoce, a gente precisa de 3 critérios. A presença de Notting ou Slurm, e nesse traçado eletrocardiográfico nós encontramos um supra de ST maior do que 1 quadradinho com exceção de V1, V2 ou V3, por causa dos critérios da síndrome de Brugada, e a ausência de bloqueio de ramo, onde não tem o Notting ou Slurm, ou seja, um QRS estreito, onde não tem o Notting ou Slurm. Preenchendo esses critérios, nós estamos diante de uma repolarização precoce. E essa repolarização precoce, a gente deve acabar preocupando, porque ela pode ter relação com morte súbita cardíaca em pacientes que já têm alguns sintomas ou quando tem uma alteração cardíaca estrutural, principalmente se nós tivermos a presença do Notting em parede inferior. Parece que essa é o que tem maior risco de morte súbita cardíaca. Uma outra condição em que nós temos supradesnivelamento do segmento ST é o aneurisma de ventrículo esquerdo. Então, o aneurisma é uma região do ventrículo que, durante a sístole, não contrai e pode até abaular. Então, nós temos uma região aqui, o paciente pode ter tido um infarto agudo do miocárdio, essa região aqui, ela necrosou, e ela ficou mais frágil, e durante a contração do ventrículo, devido à pressão do sangue no interior dessa câmara, nós podemos ter um abaulamento dessa região durante a sístole. Então, a gente pode ver aqui que nós temos a presença de um aneurisma de ponta aqui do ventrículo esquerdo. Então, a região do ventrículo que durante a sístole não contrai, pode até abaular, geralmente relacionada com uma história de infarto prévio. E no eletrocardiograma, o que é que nós vamos encontrar? É aquele supra que persiste depois de 4 a 6 semanas do evento, associado a uma onda Q patológica. Então, se nós prestarmos atenção aqui, nós temos aqui um complexo QS, uma onda Q patológica, com supradesnivelamento do segmento ST. Então, tem que nos fazer pensar em aneurisma do ventrículo esquerdo.
Então, um paciente de 84 anos com relato de desconforto epigástrico há cerca de 4 semanas com duração de 2 dias, não procurando atendimento médico na ocasião. Hoje, em consulta no pronto atendimento, queixa-se de dispneia aos pequenos esforços, edema de membros inferiores e ortopneia. No momento, sem dor, troponina negativa e ECG conforme apresentado. Então, o que nos chama a atenção aqui? Nós temos a presença de onda Q patológica, presença de um complexo QS, com supradesnivelamento do segmento ST. Então, a associação de ondas Q patológica com supradesnivelamento do segmento ST em paciente com história de AM prévio tem que nos fazer pensar em aneurisma de ventrículo esquerdo. Então, supra com a presença associada a QS, vamos pensar em aneurisma de ventrículo esquerdo. Inclusive, tem alguns trabalhos que podem nos ajudar a fazer essa diferenciação, em que nós podemos fazer a medida da onda T, da amplitude da onda T, e vamos dividir pela amplitude do QRS. O tamanho da onda T dividido pelo tamanho do QRS, no caso aqui um QS. Em V1, V2, V3 ou V4. Se isso for maior do que 0,36, sugere infarto agudo do miocárdio. Nesse nosso exemplo, essa divisão deu menos do que 0,36, deu 0,1, então não sugere infarto recente. Então, mais uma vez, nós vamos fazer a divisão do tamanho da onda T pelo tamanho do complexo QRS. Se for mais do que 0,36, fala a favor de infarto. Nesse caso aqui, nós teríamos 0,9, sugerindo uma síndrome coronariana aguda, um infarto prévio. Outra condição em que nós temos supradesnivelamento do segmento ST é a hipercalemia. Como nós sabemos, à medida que o potássio vai aumentando, nós temos alterações eletrocardiográficas e associado a isso aí nós temos alterações de onda T e do segmento ST. Então, nós podemos ver nesse traçado eletrocardiográfico aqui que nós temos um supradesnivelamento do segmento ST associado a uma onda T simétrica apiculada, uma onda T em tenda. Então, olha só, um paciente de 39 anos, portador de doença renal crônica oligúrica, abandonou o acompanhamento com o nefrologista há 6 meses. Procura atendimento médico de emergência com relato de fraqueza, parestesias, palpitações e desconforto precordial. Realizada ECG na emergência, conforme apresentado a seguir. Então, chama atenção nesse traçado aqui que nós temos supradesnivelamento do segmento ST, associado a uma onda T simétrica apiculada, uma onda T em tenda. Então, isso aí pode nos fazer confundir com uma síndrome coronariana. A história clínica e a dosagem do potássio podem nos ajudar. Um outro dado que a literatura traz também é que na hipercalemia, a onda T ela fica mais pontiaguda, enquanto que na síndrome coronariana aguda, a onda T ela é mais arredondada. Então, isso aí também pode nos ajudar na prática. Uma outra condição em que nós podemos ter supradesnivelamento do segmento ST é a síndrome de Brugada. Essa síndrome foi descrita pelos irmãos Brugada em um trabalho bastante interessante, em que eles repararam o seguinte, que alguns pacientes que tiveram morte súbita cardíaca tinham um padrão eletrocardiográfico típico, e ao observarem esse padrão eletrocardiográfico, eles também fizeram alguns estudos e perceberam que tinha mutações genéticas associadas, e eles descreveram 3 padrões, nós vamos falar de 2 principais aqui, síndrome de Brugada tipo 1 e a tipo 2. A síndrome de Brugada tipo 1, os autores acham que isso aí parece com a barbatana de um tubarão, então como se aqui fosse a água do mar, cadê a caneta? Aqui. E aqui fosse a barbatana do tubarão, a água do mar e a barbatana do tubarão, a água do mar e a barbatana. Mas como é que foi descrito essa síndrome? Então, nós vamos olhar para V1, V2 e V3. Lembra que eu havia falado que lá na repolarização precoce a gente não analisava V1, V2 e V3 por causa da síndrome de Brugada. Na síndrome de Brugada tipo 1, nós vamos ter um padr'ão de bloqueio de ramo direito. Então, nós vamos ter a presença de uma onda R, S, R', então nós vamos ter aqui R, S, R'. Esse R' é maior do que o R'zinho, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a presença de R, S, R' em V1, V2 ou V3, um supra de ST maior do que 2 milímetros, um segmento ST descendente retilíneo que passa pela linha de base e uma onda T de tatu negativa. Então, eu preciso desses critérios para definir síndrome de Brugada tipo 1.
Então, nós vamos ter um padrão de bloqueio de ramo direito, RSR', um supradesnivelamento do segmento ST, e aí nós vamos ter aqui um segmento ST descendente retilíneo que passa da linha de base do traçado e termina com uma onda T de tatu negativa. Então, essa é a síndrome de Brugada tipo 1. Paciente de 41 anos, proveniente do sudeste da Ásia, apresenta o seguinte eletrocardiograma após morte súbita abortada. Então, o que nos chama a atenção aqui? Se a gente olhar aqui para V1, V2 ou V3, nós temos um padrão de RSR', o segmento ST retilíneo descendente que passou da linha de base e a onda T de tatu negativa. Então, esse aí é o padrão da síndrome de Brugada tipo 1. Se tem a tipo 1, deve ter a tipo 2. A tipo 2 eles acham que é um padrão parecido com uma célula de Montar. E aí o critério descrito ele é um pouco mais complexo. Ele diz o seguinte, que nós vamos olhar em V1, V2 ou V3 a base de um triângulo maior ou igual a 4 quadradinhos. Mas como que nós vamos descobrir a base desse triângulo? Então nós vamos tomar o ápice da onda R', então nós temos aqui R'zinho, S, R'. Então nós temos aqui R', nós vamos pegar o ápice dela. Traça-se uma linha que tangencia a parte descendente do segmento ST. Então, o segmento ST está aqui, nós vamos traçar uma linha que tangencia esse segmento ST. Conta-se 5 quadradinhos abaixo do ápice. Então, aqui está o ápice, então nós vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. A partir daí, nós vamos traçar uma linha horizontal. Então, daqui desses 5 quadradinhos, vamos traçar uma linha horizontal até a onda S. E aí formou esse triângulo aqui. Se a base desse triângulo for maior ou igual a 4 quadradinhos, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Se for maior ou igual a 4 quadradinhos, síndrome de Brugada tipo 2. Então, aqui são os padrões tipo 1 e tipo 2 da síndrome de Brugada. Paciente de 37 anos, sexo feminino, nega doenças prévias. Chega ao serviço médico de emergência trazida por familiares, devido ao rebaixamento do nível de consciência. Apresenta o seguinte eletrocardiograma. Então, se a gente olhar para esse traçado eletrocardiográfico aqui, algumas coisas vão nos chamar a atenção. Tem que chamar a atenção também, nós vamos ver na próxima aula, um QT que provavelmente aqui está aumentado. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que existe um padrão chamado padrão de Brugada-like na derivação AVR. Parece uma síndrome de Brugada tipo 1. RSR', a porção descendente do segmento ST passando da linha de base, a onda T de tatu negativa. Quanto mais alargado o QRS, mais complicações o paciente pode apresentar, mas esse padrão, chamado padrão de Brugada-like, que a gente encontra principalmente aqui, uma onda R predominantemente em AVR, tem que nos fazer pensar em intoxicações devido a bloqueio do canal de sódio. E isso acontece por overdose de antidepressivos tricíclicos. Então vale a pena lembrar desse padrão de Brugada-like aí na overdose por tricíclicos. Então nós vimos as principais condições que cursam com supradesenvelamento do segmento ST. Existe uma outra chamada de onda de Osborn, e que essa onda de Osborn ela estaria associada, é como se fosse um padrão de Notting, um entalhe no final do QRS, mas em pacientes com a temperatura abaixo de 30 graus, pacientes com hipotermia. Então nós teríamos esse padrão, parecendo um Notting aí, com supradesenvelamento, mas em pacientes com hipotermia. Então, essa aí seria a onda de Osborn, em pacientes que têm esse Notting aqui, associado a situações de hipotermia. Então, nós vimos como principais causas de supradesenvelamento do segmento ST, o infarto agudo do miocárdio, bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga ou hipertrofia ventricular esquerda, pericardite, repolarização precoce, aneurisma de ventrículo esquerdo, hipercalemia, síndrome de Brugada e a onda de Osborn. Temos também, como outras condições em que nós podemos encontrar supradesenvelamento do segmento ST, dissecção de aorta, uma lesão traumática encefálica, a cardiomiopatia de Takotsubo e uma angina de Prinzmetal. Se tem supra, provavelmente devemos ter infradesenvelamento do segmento ST também.
Então agora nós vamos falar das principais causas de infradesnivelamento do segmento ST. Então, como nós vimos, nas situações em que há supradesnivelamento do segmento ST, nós vamos achar primeiro a linha de base, que geralmente é o final desse segmento PR, estaríamos aqui. O ponto J, então nós temos aqui um supradesnivelamento do segmento ST. Agora vamos falar das situações de infra. Então nós vamos novamente achar a linha de base do traçado eletrocardiográfico, o nosso ponto J, e ele está abaixo dessa linha de base. Então nós temos uma depressão ou infradesnivelamento do segmento ST. Da mesma forma como nós fizemos com o supra, nós devemos medir o tamanho desse supra, nós também devemos medir quantos quadradinhos nós temos de infradesnivelamento do segmento ST. Infra maior do que meio quadradinho já tem algum significado clínico e nós vamos ver as principais causas de infradesnivelamento no decorrer dos próximos minutos. Então, nós podemos ter infradesnivelamento ascendente, nós podemos ter infra horizontal, podemos ter infra convexo, podemos ter infra descendente, podemos ter essas apresentações de infradesnivelamento do segmento ST. E as principais causas de infradesnivelamento são essas aqui apresentadas e vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Sempre importante avaliar a história clínica e verificar o ECG prévio do paciente e, se possível, seriar o eletro, que isso aí também vai nos trazer várias informações. Falando sobre a síndrome coronariana aguda. Paciente de 52 anos de idade, hipertensa diabética e dislipidêmica, admitida com quadro de dor precordial em aperto de forte intensidade que se iniciou após estresse emocional. Procurou o serviço médico de emergência e apresenta o seguinte traçado eletrocardiográfico. Então, neste traçado aqui, nós podemos observar que nós temos aqui em D2, a gente tem um infradesnivelamento do segmento ST. Se nós olharmos aqui para D3, a gente fica um pouco na dúvida aqui se tem ou não. Vamos continuar a olhar. V1, nós temos um infradesnivelamento. V2, V3, infradesnivelamento. V4, sem sombra de dúvida. V5, então nós temos infradesnivelamento do segmento ST aqui. Então, nesse traçado eletrocardiográfico, nós vimos infradesnivelamento do segmento ST, associado aqui a um supradesnivelamento de AVR. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando nós temos infradesnivelamento em várias derivações, associado a um supradesnivelamento em AVR, nós temos que ficar muito preocupados com isso aí. Então, a presença de infradesnivelamento do segmento ST, aqui em D2, em D3, em AVF, nós temos infradesnivelamento aqui, talvez um pouquinho aqui em V2, mas nós temos aqui ó, em V4, V5, V6 e um supra aqui em AVR, e isso tem que nos deixar bastante preocupado, porque a presença de infradifuso em 6 ou mais derivações, segundo algumas literaturas, associado com um supra de AVR de pelo menos meio quadradinho, isso aí pode estar relacionado à lesão de tronco da coronária esquerda, e é um padrão de infra que nos preocupa muito. Então, infradifuso, 6 ou mais derivações, com supra de pelo menos meio quadradinho em AVR, padrão que nos preocupa muito, pode ser lesão de tronco da coronária esquerda. Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento é aquele paciente que procura o serviço médico de emergência com desconforto precordial, fatores de risco, a gente faz um primeiro eletrocardiograma e a gente não encontra alterações. Aguardamos algum tempo e realizamos um segundo eletrocardiograma e a gente encontra infradesnivelamento do segmento ST. Então, neste traçado aqui, por exemplo, a gente pode ter infra aqui em D2, D3, temos infra aqui em AVF, temos infra aqui em V2, V3, V4, V5, V6 e temos aqui a supra de AVR. Então, a alteração dinâmica, aquele primeiro eletro que não estava alterado, um segundo eletro que a gente realiza, ele pode estar alterado, nós temos que ficar sempre atento a isso. Então, às vezes, não liberar o paciente com o primeiro traçado eletrocardiográfico, porque ao seriar o eletrocardiograma, a gente pode encontrar algumas alterações como essa aqui. O paciente que o primeiro eletrocardiograma dele era praticamente normal, nós temos agora um padrão de infradifuso de segmento ST com supra de AVR, que pode significar uma lesão do tronco da coronária esquerda.
Então, a alteração dinâmica é sempre um sinal de muito alto risco e a gente deve ficar sempre atento a isso aí. Uma outra condição em que nós temos infradesnivelamento do segmento ST é a sobrecarga ventricular esquerda. Já discutimos isso aí amplamente na parte de que é complexo QRS, mas principalmente aqui, ó, em V5 e V6, em que nós temos um infradesnivelamento de segmento ST com uma onda T assimétrica, chamada de padrão in strain, complexos QRS com amplitude aumentada, tem que nos fazer pensar em sobrecarga ventricular esquerda. Então, geralmente, na sobrecarga ventricular esquerda, lembrando que as derivações V5 e V6 estão à esquerda, então, padrão de strain, quando nós temos infra maior em V5 e V6, uma onda T assimétrica e uma porção da onda T positiva, então a gente observa aqui que a onda T começou aqui negativa e ela terminou aqui com a porção final positiva. Então, isso aqui é um achado mais característico de uma sobrecarga ventricular esquerda do que de uma síndrome coronariana aguda. Uma outra condição é que, se a gente for repetindo esse eletro, nós vamos sempre encontrar esse mesmo padrão. Então, a alteração dinâmica na sobrecarga ventricular esquerda, ela é incomum. Então, temos que ficar sempre atento a isso. Na sobrecarga ventricular, nós temos um infra, síndrome coronariana também temos infra. Na síndrome coronariana, esse infra costuma ser maior em V4, a onda T costuma ser simétrica, apiculada, seja positiva, seja negativa, a porção final da onda T é negativa e a alteração dinâmica é comum. Então, esses dados aqui nos permitem diferenciar um infradesnivelamento de segmento ST de uma síndrome coronariana de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, lembrando que na sobrecarga ventricular, o infra com padrão de strain mais comum em V5 e V6, na síndrome coronariana aguda, o infra maior em V4, na sobrecarga ventricular, a porção final da onda T ela é positiva, como a gente pode ver aqui nesse traçado. Porção final da onda T aqui positiva. Então, a gente pode resumir o que eu estou querendo dizer para vocês nessa figura aqui. Então, na síndrome coronariana aguda e na sobrecarga ventricular esquerda, nós vamos ter algumas alterações. Na sobrecarga ventricular esquerda, o formato da onda T costuma ser assimétrica, principalmente em V5 e V6. A porção final da onda T costuma ser positiva e não costuma ter alteração dinâmica. O eletro vai mantendo o mesmo padrão à medida que você vai seriando, o eletro não muda. Já na síndrome coronariana aguda, a onda T costuma ser simétrica, apiculada, em tenda. A porção final da onda T costuma ser negativa e mais pronunciada em V4 e a gente pode encontrar alteração dinâmica. A gente vai seriando o eletro, o primeiro eletro pode ser normal, o segundo já pode ter alterações. As alterações vão mudando à medida que a gente vai seriando o eletrocardiograma. Uma outra condição em que nós temos infradesnivelamento do segmento ST é o uso digital, como por exemplo a digoxina. Então aqui nós temos um paciente de 78 anos de idade, portador de miocardiopatia chagásica em tratamento para ICFE, em uso de enalapril, espironolactona, carvedilol, dapagliflozina e furosemida e digoxina, mantendo classe funcional 1 há cerca de 24 meses. Em consulta de rotina apresenta o seguinte eletrocardiograma, paciente sem queixas no momento. Então chama a atenção que nós podemos encontrar infradesnivelamento do segmento ST em algumas derivações. A gente pode ver um infra aqui em D3, um infra aqui em D2, um infra aqui em AVF, talvez um infra discreto aqui também. Aqui parece que não, aqui pouca coisa. Mas o que é que nos chama atenção nesse traçado eletrocardiográfico? O infradesnivelamento do segmento ST em pacientes que fazem uso ou que estão impregnados por conta digital, os autores falam que eles costumam ter esse padrão conhecido como padrão da colher de pedreiro ou padrão do bigode de Salvador Dalí. Quanto maior a onda R, maior a alteração do segmento ST. Então, quanto maior a onda R, maior é a alteração do segmento ST em um paciente com uso de digital. Uma outra condição em que nós temos infradesnivelamento do segmento ST são as taquicardias. Então, à medida que o paciente vai fazendo, por exemplo, uma taquicardia, o segmento ST ele pode ficar abaixo da linha de base.
Então, durante uma taquicardia, por exemplo, até mesmo uma taquicardia sinusal, nós podemos encontrar infradesnivelamento do segmento ST. Claro que depois que a taquicardia vai se resolvendo, o paciente terminou o esforço, o estresse, né, o estresse físico ou emocional dele, esse segmento ST ele vai voltando para a linha de base. Fibrilação atrial também pode dar infradesnivelamento do segmento ST. Então, o infra de ST durante taquicardia vai perder um pouco a acurácia para diagnóstico de síndrome coronariana. Agora, aquele infra de ST que persiste ou até mesmo piora após a correção da taquicardia, isso aí nós temos que pensar em uma síndrome coronariana aguda. Outra condição que nós vimos também que faz alteração do segmento ST é a hipocalemia. À medida que nós vamos tendo alteração do potássio para baixo, temos alterações eletrocardiográficas e uma primeira alteração que a gente encontra aqui é um infradesnivelamento do segmento ST. Então, outra condição que tem que nos fazer pensar em infradesnivelamento do segmento ST é a hipocalemia. Então, um paciente de 32 anos hipertenso sem uso de hidroclorotiazida e bloqueador de canal de cálcio, há 3 dias com quadro de diarreia e vômitos. Procurou o serviço médico de emergência e apresenta o seguinte eletrocardiograma. Então, a gente pode observar que nós temos aqui em V2 infradesnivelamento do segmento ST, V3 nós temos infradesnivelamento do segmento ST, bem como V4, V5 tem algum grau de infra aqui também. Então a gente fica na dúvida, né? Temos várias condições. Então vamos ver a clínica, a história clínica do paciente, vamos dosar o potássio dessa paciente para nos ajudar a diferenciar essas causas de infra. Bloqueio de ramo, como nós vimos agora há pouco no supradesnivelamento, quando a gente tem um bloqueio de ramo, o segmento ST costuma ser discordante do QRS, onde eu tenho QRS negativo, eu costumo ter supra desnivelamento do segmento ST, onde eu tenho QRS predominantemente negativo, eu tenho um supradesnivelamento do segmento ST. Então, no bloqueio de ramo, nós temos um padrão discordante. QRS positivo, nós vamos ter supra de ST, QRS negativo, nós vamos ter infra desnivelamento do segmento ST. Falamos um pouco disso lá na parte de supra também. No bloqueio de ramo direito, então, no bloqueio de ramo direito, é só lembrar, nós temos um QRS alargado com a onda predominantemente positiva em V1, V2, o padrão de orelha de coelho, RS, R' em V1 nós vamos ter. Então, onde eu tenho o QRS predominantemente positivo, eu espero um infradesnivelamento, onde eu tenho um QRS predominantemente negativo, eu espero um supradesnivelamento. Então, no bloqueio de ramo direito, onde o QRS ele é predominantemente positivo em V1, eu espero infradesnivelamento. Então, no bloqueio de ramo direito, pode ter infra em V1, V2, V3, às vezes até V4. Quando a gente encontra um padrão diferente disso, nós temos que pensar em doença arterial coronariana. Então, bloqueio de ramo direito com infra em outras derivações, nós temos que pensar em doença arterial coronariana. Outra condição que nós temos infradesnivelamento do segmento ST é a pré-excitação ventricular. Então, aqui nós temos um paciente de 28 anos, previamente rígida, procura serviço médico de emergência com queixa de palpitações taquicárdicas e sinais de instabilidade hemodinâmica. Realizada cardioversão elétrica sincronizada, apresenta o seguinte eletrocardiograma. Então, chama atenção, e nós já vimos isso aí na nossa aula de intervalo de segmento PR, de intervalo PR, nós vimos que nós temos aqui um intervalo PR curto com a presença de uma onda delta, uma pré-excitação. Então, a presença da pré-excitação ela pode estar relacionada também a infradesnivelamento do segmento ST. Então, mais uma condição aí que nós podemos ter infra de ST. Então, nós vimos algumas condições em que nós temos infradesnivelamento do segmento ST e a gente pode ficar na dúvida, né? Será se esse infra é um infra isquêmico ou é um infra de uma outra condição? Então, o ideal é sempre comparar o eletrocardiograma que você fez nesse momento com o eletrocardiograma prévio do paciente, se, claro, né, se ele tiver esse eletro, ou então a gente seriar o eletrocardiograma para a gente tentar encontrar alterações dinâmicas. Temos outros padrões e nós temos aqui um padrão chamado de padrão de De Winter. E esse padrão de De Winter é quando a gente tem um infra de ST maior do que 1 milímetro nas derivações precordiais, com onda T apiculada e simétrica e ausência de supradesnivelamento do segmento ST nas precordiais, V1 até V6, e com elevação de ST em AVR.
pequeno, uma elevação de ST de meio a 1 quadradinho. Então, quando nós temos esse infra de ST com essa onda T nas derivações precordiais e esse supra em AVR, a gente tem que ficar preocupado. Então, esse padrão foi relatado por um professor holandês, um cardiologista chamado de Robert De Winter, em 2008, e esse padrão é equivalente a uma síndrome coronariana com supra de ST. Então, olha só, nós temos um padrão aqui em que nós temos um infradesnivelamento, e mais que, inclusive, nós estamos autorizados, se não tivermos a presença de serviço hemodinâmica, a fazer trombolítico, porque esse padrão, ele equivale a uma síndrome coronariana com supra, quer dizer que nós temos uma oclusão permanente de uma coronária nesse paciente aí. Então, lembrar desse padrão aí de De Winter. Inclusive, a falta de familiaridade com esse padrão no ECG, que é de alto risco, pode levar a atrasos no tratamento apropriado, com efeitos negativos, concomitantes na morbidade e mortalidade dos pacientes. Então, temos que lembrar aí desse padrão aí de De Winter. Importantíssimo esse padrão eletrocardiográfico. E na próxima aula, nós falaremos sobre as alterações de onda T e intervalo QT. Até lá!